A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no segundo dia da campanha, com o tema Sai da Caverna. Estarei fazendo leitura bíblica em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus concertos, derribaram os teus altares e mataram todos os profetas à espada. E só ficou eu, e buscam a minha vida para tirarem. E eles lhe disse: Sai para fora, e põe neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só ficou eu, e buscam a minha vida para me tirarem. Nessa leitura podemos ver a grande aflição que estava no coração do profeta Elias. Depois de ele ter andado 40 noites e 40 dias, ele se encontrava num estado de angústia, deprimido e mesmo desesperado. Vemos que ele foi para esse monte, que esse monte era o monte de Deus, Monte Horebe. E ali ele ficou, até que o Senhor veio falar com ele. Percebemos que depois que o Senhor fala para ele: Sai para fora, Elias saiu. E o Senhor perguntou para ele: Que fazes aí, Elias? Aí ele falou que tinham matado os profetas de Deus e derribado os altares. E só tinha ficado ele. Estavam buscando a sua vida para tirar. Ele estava sendo perseguido. E nesse momento de perseguição, entrou nele o medo, a dúvida, a angústia. Mesmo ele já ter passado ali pelo altar, onde o Senhor consumiu o holocausto em fogo, ele já ter vivido aquela experiência, ter matado os profetas de Baal, ainda cresceu dentro do coração dele um medo, angústia, um desespero. O interessante é que Deus fala para ele: Sai para fora. Mas é muitas vezes difícil a gente sair para fora. Às vezes nós estamos passando por uma situação que as forças nos faltam e nós não conseguimos sair para fora. E continuamos aprisionados no mesmo lugar, na mesma situação. Parecemos que dormimos e acordamos e nada mudou. Tudo continua da mesma maneira. A gente não vê mudança. E às vezes também ir buscar uma mudança é muito difícil. Porque às vezes querer o novo, algo que nós não conhecemos, às vezes nós não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. E vivemos da mesma maneira, todos os dias, sem ver o resultado. E isso nós também estamos aprisionados dentro de uma caverna.
Talvez nós não queremos mais intimidade e comunhão com Deus porque não queremos pagar o preço, orar, jejuar, meditar na sua santa palavra, para assim podermos ser mais usados por Deus. Ou você já foi muito usado por Deus, mas devido a tanta provação que você passou, você entrou numa caverna e agora você não quer mais estar fazendo de novo o que você fazia, que você orava, lia a Bíblia, jejuava. Você se estacionou porque as devidas provas e as perseguições que você passou quando você estava fazendo e cumprindo o seu ministério. Muitos estão enterrando os dons, os talentos, devido às lutas, às provações e à falta de ânimo. Essa força que nos falta para sair para fora. Às vezes nós temos que ouvir a voz do Senhor e sairmos para fora. E quando o Senhor fala conosco, Ele vem da maneira dele. Não sabemos como. Elias viu ali, teve 3 elementos, o Senhor só foi estar na voz calma de Deus. Quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo do Senhor, sairemos para fora e venceremos as lutas. E essa situação será mudada. Nós temos que continuar buscando a face de Deus, para nós sairmos para fora, para a situação ser mudada. Porque não é sempre que as coisas vão acontecer da nossa maneira, da maneira que nós esperamos, da maneira que nós almejamos que aconteça. Mas vai acontecer da maneira que Deus quer, porque somente Ele que consegue transformar qualquer situação e trazer o novo e a mudança. E Ele vai trazer para nós um ânimo, uma força que nos falta todos os dias, quando nós nos entregarmos verdadeiramente em oração e buscarmos a face do Senhor. Elias estava enfrentando grande adversidade. Ele estava sendo perseguido por Jezabel e pelo seu exército. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele tomou aquele ânimo, aquela coragem e saiu de dentro daquela caverna e continuou cumprindo tudo aquilo que o Senhor tinha determinado na sua vida. Vemos numa passagem que o profeta se encontrava em cima de um monte com o seu moço, e ali foram mandados um exército com o general. E quando chegaram ali, só de Elias falar, o fogo consumiu aqueles soldados. Tanto que a presença de Deus estava na vida desse profeta. E quando nós saímos, continuamos, perseguimos a nosso chamado, perseguimos aquilo que Deus deixou para nós. Nós não podemos recuar, nós temos que ser persistentes. E nós também temos que buscar. Buscar através do quê? De dobrar nossos joelhos, de ler a palavra do Senhor e de buscar novamente essa intimidade com Deus e sentir a presença do Espírito Santo através do quê? Da leitura bíblica diária, que esse ânimo virá e renovará a nossa fé. Estarei agora fazendo uma leitura, estarei agora fazendo uma oração nesse segundo dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, com a tua misericórdia, Pai, clamo todos os dias da minha vida. Apresento todos que estão orando nessa campanha. Usa de misericórdia, meu Deus. Estenda as tuas mãos em cada família, em cada lar, em cada um, Senhor, que está apresentando uma causa nas tuas mãos. Que possamos sair, Deus querido, Deus eterno, da nossa zona de conforto e voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos a ter intimidade, que possamos ser usados pelo Senhor. Desenterra os dons, os talentos que o Senhor assim colocou nas nossas vidas, que as lutas, as perseguições fez nós pararmos e recuarmos, que possamos perseguir aquilo que o Senhor colocou para nós. Oh Deus querido, Deus eterno, nos faça persistentes, perseverantes, para que assim possamos alcançar a vida eterna.
e possamos fazer, Senhor, e cumprir em nós tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Desenterra, Senhor, os dons, os talentos espirituais daqueles que fizeram a Tua obra e hoje estão aí, Senhor, parados, sem ânimo, sem coragem, que eles possam voltar à leitura bíblica diária, à oração, ao jejum. Aleluia. Não há receita para sairmos para fora da caverna. A única maneira que temos era que estar em comunhão com Deus, orando, vigiando e buscando a face do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Assim conseguiremos atravessar os dias maus e vencermos as lutas. Teremos ânimos, teremos coragem através da leitura bíblica diária que Deus traz para nós um renovo espiritual a cada manhã. As nossas forças se renovarão na presença de Deus. E o Senhor fala, sai para fora, volta a ler a Bíblia, volta a jejuar, volta a orar e você terá ânimo e a sua fé será renovada. Amém, Jesus.